líderes do Centrão já negociam com o presidente da Câmara como serão feitas as indicações para as vice-presidências da Caixa Econômica Federal. A gente até falou mais cedo aqui sobre a Inês, né? Disputam 12 cadeiras o União Brasil, o Republicanos, o PP e, segundo fontes, apesar das indicações estarem na mira de diferentes partidos, Lira vai ser o responsável por confirmar quem vai e quem não vai, chancelar esses nomes. Até agora a disputa seria para que o PP indicasse 3 cadeiras e o próprio Lira outras 3. O restante seria dividido entre Republicanos e União Brasil. Nos bastidores, aliados dizem que o presidente Lula estaria mais resistente em trocar a vice de habitação. A gente falou mais cedo aqui da Inês da Silva Magalhães. Bom, o que eu queria falar contigo, Josias, é sobre esse poderoso Arthur Lira, né, demonstrando força. Parecia ali meio na dele, mas voltou a demonstrar força ao presidente da Câmara. Diego, é preciso que a gente esclareça para que o nosso espectador saiba o que acontece, que isso ocorre desde a redemocratização. Então, sempre foi assim. O Tancredo Neves, quando prevaleceu no colégio eleitoral, portanto, uma eleição indireta, ele fez composições para vencer no colégio eleitoral, e havia um assessor do Tancredo, se chamava Aníbal, um mineiro, que andava sempre ao lado dele, que anotava os compromissos. O cargo tal vai para fulano, o outro vai para Beltrano. Este Aníbal depois virou um assessor na presidência da República. Morreu o Tancredo, o Aníbal virou a memória do Tancredo na gestão Sarney. O Sarney honrou todos os compromissos assumidos pelo Tancredo. Foi rateado o governo. Ali começou esta perversão. E ela se mantém. Entra governo, sai governo, e ela se mantém. Os 2 presidentes que se negaram a jogar esse jogo, por razões distintas, caíram. O Collor tentou trocar os bandidos alheios pelos seus próprios cúmplices. Derrubaram ele. A Dilma tinha o seu Lira particular, que chamava Eduardo Cunha, não se entendeu com ele. Tentou, recebeu no Palácio, mas não chegou a um acordo com ele. Caiu também. Os outros que não caíram fizeram o jogo, alguns de forma mais inteligente. O Fernando Henrique, por exemplo, ele colocou a roubalheira nas franjas do Estado. Então, entregou a Sudam, a Sudene, mas ele contemporizou com a safadeza. Só que ele dizia, argumentava que em algumas áreas ele tentou preservar a educação, saúde. Nessas áreas, dizia ele, não houve essa negociação subalterna. O Lula, quando assumiu, o então gerente político dele, que era o José Dirceu, tentou convencê-lo a fazer uma negociação tradicional com o MDB, que na época era PMDB ainda. O Lula disse que não ia fazer, que o Sarney era ladrão, que isso, que aquilo. Não fez. E o Lula comprou o apoio parlamentar. Comprou com um mensalão que deu no que deu. A cúpula do PT foi parar na cadeia com os seus operadores privados ali, o Carequinha, como chamava o Roberto Jefferson, que era o sujeito que saía com a mala distribuindo dinheiro, e os administradores do Banco Rural, enfim, foi todo mundo para a cadeia, ou quase todo mundo. E no segundo mandato veio o Petrolão, que foi instalou-se o balcão no centro da maior estatal brasileira, que foi a Petrobras, prejuízo de 6,2 bilhões de reais, reconhecido em balanço. O Lula, de volta à presidência, disse que faria algo diferente. Só que ele foi antecedido pelo Bolsonaro, que transformou Petrolão e Mensalão em algo institucionalizado. Ele colocou a compra de votos dentro do orçamento. Ele fez o orçamento secreto. Então, os parlamentares passaram a receber uma ração periódica e ininterrupta de dinheiro público. Então, passaram a financiar as suas campanhas com esse dinheiro, que era o orçamento secreto. Acabou o orçamento secreto, porque o Supremo, com atraso, disse que era inconstitucional, mas ele se mantém. Agora é semi-secreto. O dinheiro voltou para os ministérios, mas quem continua determinando como e onde será gasto são os parlamentares. O Lula disse que faria diferente, mas não está fazendo, não está conseguindo fazer. E nesse último movimento,
O fisiologismo mudou de patamar. O Arthur Lira, ainda no ano passado, antes da posse do Lula, disse que o Lula teria que decidir se ele ia para o mensalão ou se ele ia para o orçamento secreto, que ele chamava de orçamento municipalista. Mas alguma coisa ele teria que fazer para obter suporte no legislativo. Ele está com o Centrão está obtendo as duas coisas. Ele mantém um pé dentro do orçamento e colocou o outro pé de volta nas estatais, agora na Caixa Econômica. A Petrobras já mudou o seu estatuto para admitir políticos também lá nos seus quadros. Então, é uma perversão que entra governo, sai governo, ela se mantém. O Lula não conseguiu fazer diferente. E nós estamos assistindo a esse espetáculo. As pessoas falam, tem que ser assim, senão não governa. Mas não foi para isso que o Lula foi eleito. Ele nem tentou fazer algo diferente. Ele simplesmente jogou o jogo e nós estamos assistindo a perversões que são de filmes antigos. E esses filmes, Diego, não têm final feliz. Thales. O Josias citou bem aí que o Centrão tem feito esse toma lá da cá desde a redemocratização. Há quem diga que o Centrão tem 500 anos, desde que o Brasil foi descoberto, o Centrão sempre dominou a cena política do Brasil e todos os presidentes que vieram. Ele muda de nome, ele é uma serpente que vai mudando de nome e de caras. O Centrão já foi PFL e PMDB, já foi Arena e MDB, já foi PFL, PMDB, e vai mudando de nome. Agora o Centrão é PP, PSD. O PSD diz que não é Centrão, o Republicanos diz que não é Centrão, o PP assume que é Centrão, o Republicanos diz que também não é Centrão, mas todos são Centrão. O Centrão faz a política brasileira, fez e faz durante anos a fio. Essa é a. E agora, os aliados mais sérios do presidente estão muito preocupados porque o Centrão está desenhando aumentar o domínio sobre o governo no período final da administração Lula, nos últimos 2 anos. Como? O Arthur Lira elegendo o seu sucessor a presidente da Câmara e o Davi Alcolumbre, que é o candidato do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aliás, eleito pelo Davi Alcolumbre, com o orçamento secreto, e o Davi Alcolumbre assumindo a presidência do Senado. Ou seja, o União Brasil, que é um partido que eleitoralmente não teve grandes desempenhos, o União Brasil assumir o comando total do Congresso em aliança com os outros partidos do Centrão. Quer dizer, o final do governo Lula corre sério risco e vai ser muito difícil sair disso. O que se especula é que o Lula vai ter que ceder ou a Câmara ou o Senado para um dos dois grupos, se conseguir, para evitar que a outra casa fique na mão também do Centrão. Vai ser muito difícil, porque eu acho até que se sair do União Brasil, se o União Brasil não ficar com as duas casas, a outra casa vai ficar com um partido desse Centrão expandido, que não é o Centrão assumido, mas é o Centrão também com a cara que teve nos últimos 500 anos.